Nós viemos até Goiás, no centro-oeste do Brasil, para mostrar que produtores têm se preocupado com o meio ambiente durante o cultivo da soja. O grão está sempre entre os mais exportados e 70% do que foi vendido para fora do Brasil em 2024 teve a China como destino. Goiás se destaca. Está em quarto lugar no ranking dos estados que mais exportam soja no Brasil. A China também é o principal destino, levando 66,9% do total vendido para fora do país. E a nossa preocupação é sempre proporcionar soluções produtivas associadas a toda a questão de sustentabilidade ambiental. A exemplo de algumas políticas públicas do governo para estimular justamente essas ações de sustentabilidade, existem linhas de crédito que são específicas para produtores que adotarem essas práticas sustentáveis em seus sistemas de produção. O secretário destaca ainda um estímulo aos produtores que usam adubos naturais para contribuir para um manejo mais eficiente e seguro do solo, da semente, da planta e, ao final, também do alimento colhido. Os produtores que adotam essas tecnologias têm vantagens competitivas, considerando a utilização de bioinsumos, eles têm redução significativa nos custos de produção. Então, o que a gente tem observado é que toda essa conjunção desses estímulos públicos e privados tem estimulado cada vez mais os produtores a adotarem essas práticas. Um trabalho que pai e filho procuram fazer aqui em Gameleira de Goiás, a 100 quilômetros da capital. Seu Eduardo e Felipe trabalham juntos na administração da Fazenda Santana. E seu Eduardo se orgulha do cuidado que tem com a preservação do cerrado, o bioma predominante dessa região do país. Ele destaca as 5 principais iniciativas sustentáveis que toma. A preservação é obrigatória de 20% e a minha área, inclusive, tem mais de 20%, que tem um pouquinho mais de vegetação. A gente tem que cuidar, principalmente, o problema de incêndio é muito sério na época seca. Preservar a mata ciliar, que é uma obrigação por lei. Outras medidas, por exemplo, você fazer contenção de utilização de óleo diesel, de ter o vasilhame correto para poder armazenar. A adubação, que ela foi de cama de frango, né? Tem um resíduo muito grande orgânico, e com fosfato de fábrica, geralmente a gente utiliza o fosfato que é praticamente um rejeito, com um aproveitamento para fazer, no caso, o adubo, né? O adubo orgânico. Aqui na fazenda mesmo, fizemos contato com Marco Antônio Nogueira, que está no interior do Paraná. Ele é pesquisador na unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que desenvolve tecnologias para a produção de soja. Um dos focos do trabalho tem sido a criação de um protocolo para certificar áreas produtoras de soja com baixa emissão de gases do efeito estufa, o programa Soja de Baixo Carbono. Então, o processo como um todo consiste em comparar o sistema modal ou usual de produção de soja com o sistema de produção diferenciado, melhorado, que emite menos equivalentes de CO2 por tonelada de grãos produzida. Um trabalho que vai aproximar ainda mais a parceria estratégica entre o Brasil e a China para promover o agronegócio verde. Quem entende bem dessas exigências chinesas para um bom resultado em tudo o que faz é o Felipe Santos, filho do seu Eduardo, que morou e trabalhou no gigante asiático. Chegou à China em 2009, cursou o mestrado em Política Pública e Administração na Universidade Tsinghua, em Beijing. Trabalhou na empresa Sinovel e na China Railway Construction Heavy Industry. Ao todo, foram cerca de 15 anos atuando com os chineses. De volta ao mercado de trabalho brasileiro, optou por se dedicar à administração da fazenda e à busca constante por inovação ao agronegócio. E isso trouxe para mim assim, uma experiência que foi muito agradável para a minha vida, né? Conhecer a cultura chinesa, conhecer a persistência do chinês, né? A sabedoria da cultura Confúcio, né? da China. E isso trouxe para mim vários benefícios, como aprender a ter paciência, saber negociar, conhecer as coisas, saber ouvir mais do que sair falando sem pensar.
Quando estivemos na fazenda, a soja já havia sido colhida e se desenvolvia a cultura de segunda safra, que aqui é feita com o milho. Toda a soja de seu Eduardo e Felipe é vendida para uma empresa que cuida da exportação para a China por rota marítima, normalmente a partir do Porto de Santos, em São Paulo, ou o terminal de Paranaguá, no Paraná. De Gameleira de Goiás, Luiz Boaventura, para China Global Television Network.